nesta tarde, nesta agradável tarde de domingo, estamos aqui todos reunidos com os corações em festa, porque estamos recebendo o nosso querido Jerônimo Mendonça, a nossa querida Luísa, a nossa querida Vanderleia, companheirinhas queridas de doutrina, não é? E nós hoje promovemos um pinga-fogo. O pinga-fogo foi feito na televisão com Chico Xavier. São perguntas e respostas. Cada um de nós formularemos perguntas e o nosso Jerônimo irá respondê-las. E nós vamos, então, neste momento, pedir ao Jerônimo, que nos faça a abertura dos estudos desta noite e desta tarde. Está vendo, Nívia? Vamos fazer uma coisa bem à vontade para não é? Pedindo a Jesus que nos abençoe, não é, Jerônimo? E que nós possamos realmente manter o nosso discernimento nesta tarde, a nossa sensibilidade e o nosso padrão vibratório sintonizado com a espiritualidade maior, para que essas palavras trazidas por você com tanto carinho, com tanto conhecimento, com tanto amor, nessa missão maravilhosa, que realmente nós sabemos, Jerônimo, que você é o grande vencedor dos grandes fantasmas que todos nós trazemos conosco. O desânimo, a invigilância, a vaidade, o orgulho, a intolerância, né? A agressividade, a maledicência, o sarcasmo, a ironia. Nós sabemos que realmente você nos traz, com essa palavra amiga, essa palavra evangélica, os remédios para essas falhas da alma, não é, Jerônimo? Então, nesse momento, nós passamos para você, para a abertura desta tarde fraterna. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos solicitar o concurso da nossa irmã Vanderleia, que nos auxilie, pedindo a ela que faça a prece mesmo. Meus irmãos, então nós vamos nos convidar a nós mesmos para que nós elevemos os nossos pensamentos e unamos os nossos corações na mais doce paz, na bênção da esperança, da fé, do amor. Vamos agradecer a Jesus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido através dos tempos. Rogar a Jesus que nos perdoe por todas as nossas faltas e rogar ao Mestre de Nazaré, ao anjo da paz e sol de nossas vidas, que ele possa nos abençoar e nos envolver em sua paz. Mestre, nós vos agradecemos por ter concedido a bênção de podermos nos reencontrarmos no tempo, laços espirituais unidos pelos laços da amizade, e pedimos, Mestre, que o Senhor possa fortificar a nossa amizade através do tempo. E pedimos também que os bons espíritos possam nos auxiliar no entendimento de nossa doutrina amada e no desenvolvimento de nosso discernimento. Obrigada, Jesus, muito obrigada por todas as bênçãos que temos recebidos. Mestre, nós ainda rogamos paz, muita paz, para todos os nossos irmãos que nos encontram conosco nessa tarde, e principalmente, Senhor, para todos os corações que choram e que sofrem, e para todos aqueles que não têm a felicidade, Senhor, de terem a doutrina amada como flor de luz desabrochando em nossos corações. Assim sendo, Mestre, nós rogamos que nos abençoe, e com a vossa prece, nós iniciamos o nosso pinga-fogo dessa tarde. Pai,
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino de luz e de verdades. Seja feita, Senhor, a sua santa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão da mente, do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoe-nos, meu Deus, por todas as nossas faltas e as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todas as ilusões que nos encarceram a alma ao mal. E não nos deixe, Senhor, entregue aos males que moram dentro de nós mesmos, porque é vosso reino, o poder, a glória, a misericórdia, o amor e a luz, para sempre. Em nome de Jesus, que assim seja. O ventilador, ele vai atrapalhar a gravação. Bom, agora nós vamos passar para a nossa primeira pergunta. G, sobre o planeta. Essa letra não estou. Ana Lúcia vai fazer direta, G. Lígia. Então ela não quer comigo? Com a Silvinha. Só porque minha irmã, você não quer falar com ela. Jerônimo, foi a Flávia que mandou perguntar para você sobre o planeta Chupão. O que você tem a nos dizer sobre ele? Segundo as informações do plano espiritual, esse planeta ele se aproxima periodicamente da Terra e ele tem uma finalidade de higienização, nós poderíamos dizer, da psicosfera planetária. Todos aqueles espíritos afins com ele, com seu magnetismo, normalmente os espíritos cristalizados no ódio, na rebeldia, nas grandes degradações do espírito, serão, assim, convocados, atraídos, sabe, para o seu habitat, para que a Terra possa ser escoimada, né, de toda essa força negativa que ainda reforça a psicosfera do planeta Terra. Nós acreditamos que seja um processo de limpeza, uma necessidade, e esses espíritos que serão reconduzidos ou recambiados a esse planeta, eles vão aprender, porque eles levarão suas luzes intelectuais a esse planeta, para que ele também possa crescer de nível. E a posteriori, quando esses espíritos estiverem nas condições de paz, de amor, eles retornarão a habitar a Terra ou planos melhores. Porque nós não podemos conceber seres eternamente degradados, ou então impossibilitados de um dia terem as suas luzes de felicidade. Então esse exílio é temporário, é apenas por um processo seletivo de valores, porque a Terra não pode, por muito tempo, continuar sob o império do ódio, da violência, do mal, porque por enquanto prepondera na Terra o mal sobre o bem. A predominância do mal é maior, mas o Cristo vem trabalhando desde os seus primórdios para que a Terra alcance o seu posicionamento entre os mundos felizes. Então é apenas um processo de limpeza. Gê, nós queríamos saber, uma amiga escreveu aqui sobre o doente mental, em todos os sentidos.
E sobre os laços familiares, e se o doente mental também é kármico, ou se é, sim, problema genético ou kármico. Evidentemente que nesse processo existem os processos kármicos, os grandes comprometimentos da alma em vidas anteriores, seja pelo abuso da inteligência, pelo abuso do poder, aonde eles perpetraram determinados deslizes ou desvios ou desmandos, comprometendo a estrutura mental. Porque nós sabemos perfeitamente que tudo quanto nós semeamos, pela lei, havemos de colher. Então, se ontem, nas nossas vidas pretéritas, nós usamos mal o poder, a inteligência, o livre-arbítrio, perpetrando o ódio, entrando no direito de felicidade dos outros, causando o mal ao invés do bem, ou então no caso até do próprio suicídio, dos abortos criminosos, nós retornamos às reencarnações sucessivas com a nossa economia mental abalada, comprometida, agravada, subjugada ou invadida pelas forças desequilibradas, trazendo também nos bastidores do invisível as vítimas que nem sempre souberam nos perdoar, que nem sempre conseguiram nos perdoar. E eles permanecem por um tempo indeterminado, influenciando a nossa vida psíquica, a nossa vida mental, deixando-nos em estado de conflitos permanentes ou até de loucura. Nós sabemos disto. Os juízes, os magistrados, que não souberam medir justiça com amor, conciliar justiça com amor, e que usaram da arbitrariedade, infelicitando réus até inocentes, eles se comprometem de tal forma com esses processos de demência que passam a vida toda no sanatório, ou então deambulando pelas ruas como débeis mentais ou alienados mentais. Agora, nós temos também aí as provações transitórias, as chamadas obsessões, que pelo nosso livre-arbítrio nós angariamos para nós, através dos vícios, dos desejos, da cólera, da impulsividade, da rebeldia. A nossa vida mental oscila, e nesta oscilação, às vezes nós entramos em simbiose com determinados amigos espíritos que passam a viver conosco no clima mental em comum, como se vivesse, a nossa mente fosse um apartamento aonde nós os alojássemos por um período de tempo. Esse processo obsessivo, ele é curável, ele não é kármico, ele é sanável através da regeneração do obsesso, da prática do passe, da prece, da água fluidificada, da terapêutica do bem, em que o paciente consegue se livrar dessa influência obsessiva. Porque a obsessão, ela nunca é unilateral, ela é sempre bilateral. Nós atraímos aqueles que são afins conosco. Os semelhantes se atraem. Então, na nossa vida mental, nós podemos colocar a esquizofrenia, que é o câncer da psiquiatria. Por que a psiquiatria não consegue solucionar os processos esquizofrênicos? Porque o esquizofrênico, no ontem de sua vida, foi aquele homicida. Ele matou e suicidou-se ao mesmo tempo. Então ele cria para si o processo da esquizofrenia, para resgatar esse duplo homicídio. G, nós poderíamos saber quem fomos no passado? Vamos pedir a Leia que responda para nós. Nós sabemos através de ensino dos próprios espíritos que todos nós temos condições de saber quem fomos no passado através da mediunidade.
Mas nós temos que prestar muita atenção e ter muito cuidado a esse respeito, porque muitos de nós não temos ainda condições de saber, de suportar a carga do conhecimento de quem fomos nós no passado. Porque nós sabemos através do nosso campo de batalhas, das nossas lutas pessoais aqui no hoje, que nós não fomos assim espíritos beneméritos, bons no passado. Nós erramos e erramos muito. Então nós perguntamos a nós mesmos, será que nós teríamos condições de saber que nós fomos, por exemplo, assassinos de nosso próprio filho que volta no nosso lar no hoje? Então, a esse respeito, nós temos que ter muito cuidado. Por vezes é desvendado o passado a certos espíritos que necessitam. No caso, vamos tomar Jerônimo como exemplo. Ele necessitou saber de seu passado para obter um consolo maior. Agora, por quê? Nós, espíritas, que sabemos da verdade, que temos a bênção da esperança em nossas vidas, por que nós vamos precisar saber de nosso passado, se nós ainda temos tanto a construir no hoje e no futuro? Então, o Evangelho nos ensina que é uma bênção o esquecimento do passado. Então, não vamos nos preocupar com o que nós fomos no ontem, se nós ocupamos a posição de reis e de princesas, de generais de comando, porque bem-aventurado o simples e bem-aventurado aqueles que dão a maior importância ao agora. O agora é o momento mais importante para nós. Jerônimo, eu e minhas amigas gostaríamos que você falasse sobre a beneficência. Esta pergunta nos faz lembrar um conselho que o Chico Xavier nos deu no ano de 1963. Talvez o médium preocupado com o desenvolver, o desenrolar dos nossos dias de provação, quando ainda éramos jovens, tínhamos nessa época apenas 22 anos, ele nos disse: meu filho, com minha experiência no convívio com os bons espíritos, eu posso lhe dizer que neste mundo, com exceção da caridade, tudo é ilusão. Se o homem soubesse que a caridade é o passaporte divino para que ele um dia possa habitar mundos felizes, se libertar de todos os desequilíbrios, de todas as doenças, processos de obsessão, ele colocaria o relógio despertar mais cedo para ele ter mais tempo de fazer o bem. Então nós vemos que a beneficência, ela é para nós tão imprescindível ao equilíbrio do espírito como o oxigênio para os nossos pulmões. Ninguém pode viver sem respirar. E se nós respirássemos o clima do bem, nós nos privaríamos de muitos dissabores, de muitos tormentos voluntários, de muitos entrechoques de doenças. Porque o bem é comportamento, o bem é disciplina, o bem é a fraternidade em marcha, o bem é a vivência do homem em harmonia com Deus e a natureza. É o respeito profundo que devemos a todos os seres, até mesmo aos objetos. Porque quando nós nos referimos a coisas, estas coisas são de Deus. Desde o inseto ao sol, o respeito que nós devemos ter pela natureza é aquele de Francisco de Assis. Irmã pedra, irmão fogo, irmão água, irmão sol, irmã lua. Quer dizer, a beneficência é o sentido natural de Deus. Não há outro caminho para a felicidade a não ser através do bem. O bem é a única fórmula de se ser feliz. É aqui ou em outros mundos. Tanto que todos os espíritos,
após se reconhecerem conscientes no plano espiritual, eles voltam para proclamarem, através da mediunidade: irmãos da terra, trabalhai enquanto puderdes, fazei todo o bem possível, perdoai os vossos algozes, né? Tende cuidado com os vossos pensamentos e palavras, porque do lado de cá, ou seja, nessa dimensão do espírito, só o bem prevalece. Não há títulos, tradição de família, status da terra que possa influenciar na nossa felicidade futura. A única alteração para melhor é a alteração do bem. Se nós fizermos o bem, olvidando todo o mal. Agora, onde começa o mal? Na nossa omissão ao bem. Porque muitas pessoas dizem: eu não faço bem, mas também não faço mal, querendo um campo de neutralidade. Mas, segundo Emmanuel, no campo do espírito não existe a neutralidade. Ou nós somos positivos, ou nós somos negativos. O preguiçoso está gerando a miséria. O indiferente está criando na sua psicosfera uma névoa congelante. Ele está se petrificando. Ele está criando para si maiores entraves e dificuldades de futuro. Então, só o bem é a grande solução para a felicidade da humanidade. Não há cientista algum, droga nenhuma, situação econômica nenhuma, nenhum milagre social que possa superar a força que existe no bem. Aliás, só através do bem é que se pode conceber a palavra felicidade. E a beneficência está ao alcance de todos, porque ela não depende do talão de cheque. Ela é o sorriso, é a prece, é a palavra amiga, é o silêncio diante da cólera, da ofensa, da calúnia, é o perdão espontâneo, é a visita fraterna, é o aperto de mão, é o abraço amigo, é a flor que se planta, o animal que se cura, que se cuida. Quer dizer, o bem está tanto ao alcance do mendigo como do rei. E nesse campo, às vezes, o mendigo está muito melhor do que o rei. Porque, às vezes, o homem rico, respeitando aqueles que já conseguiram conciliar o bem naturalmente, o homem rico tem muita dificuldade em fazer o bem. Geralmente a pessoa mais pobre, mais carente, mais necessitada ou mais sofrida, já aprendeu a solidariedade com os que sofrem. Isso é tanto verdade que Jesus não condenou a riqueza, mas ele fez uma consideração filosófica muito importante, que era muito mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E acrescenta aos espíritos, no livro dos Espíritos, que o bem, quanto mais dificuldade em fazê-lo, maior é o mérito. Por isto que Jesus louvou o óbolo da viúva, porque naquela tarde de Jerusalém, as multidões, cada um colocava no gasofilácio, aquele cofre público, conforme as posses que possuíam. Os ricos faziam grandes ofertas, e ele em silêncio observava tudo. Quando surge na fila uma pobre viúva, que dispunha apenas de uma pequenina moeda, e ela deu a moeda, ela renunciou à própria necessidade, ela deu do que não tinha. Então Jesus disse: essa, em verdade, deu mais do que todos. E ainda que nós tivéssemos os braços amputados, a ausência de sol nos olhos, de som nos ouvidos, ainda que nós não dispuséssemos de um só grama de saúde física, nem esta situação nos impediria de fazer o bem, porque o bem tem o tamanho do coração de cada um. O câncer é sempre problema físico ou também pode ser espiritual? Eu me recordo de que certa vez eu perguntei ao Chico da Comunhão Espírita Cristã, após os trabalhos encerrados: Chico, o
câncer sempre um resgate? Ele nos diz, nem sempre. Eu quero acreditar, palavras do Chico, que uma pessoa depois dos 40, 45, 46 anos, que receba um câncer, ele está sendo auxiliado pelo mundo espiritual para entrar no mundo dos espíritos com menores dificuldades. Porque nós sabemos que o câncer é uma enfermidade que, quando o paciente tem aquela estrutura de recebê-lo sem revolta, sem se traumatizar, sem se lamentar, sem protestar contra Deus, de forma resignada, é a doença que limpa, é uma esponja que se passa nas nossas manchas espirituais, no nosso perispírito. É como se uma dona de casa usasse um detergente para tirar as manchas da roupa. Então o câncer, disse o Chico, molda o perispírito, limpa o perispírito, né? Então nós não podemos ver o câncer como uma doença fantasma. Isso ocorre porque nós somos humanos e temos medo do medo de nos adoecermos. Então nós temos por felicidade aqui apenas a saúde e as condições de vivência normais no planeta. Mas os espíritos, eles têm outra noção, outra escala de valores. Tanto assim que no plano espiritual, o mais feliz foi aquele que mais sofreu. Foi aquele que mais padeceu. Eu ouvi também nesse caso aí, existem os processos kármicos. Muitos suicidas voltam com câncer para reorganizar as lesões do perispírito. O câncer infantil, muita doença cancerina que volta para poder fazer com que os suicidas de ontem passem por uma terapêutica, né? Que lesaram o perispírito. Então, o câncer, nós vimos uma criancinha de 4 meses de idade com tumor no cérebro na Comunhão Espírita Cristã. Nessa época eu ainda dispunha de visão. Essa criança chorava, incomodando todos da fila, tanto que, por cavalheirismo, por bondade, eles permitiram que a mãe que carregava a criança falasse em primeiro lugar com o Chico. Quando a mãe foi se aproximando do Chico a uma distância de 2 metros, a criança parou de chorar. Aí ela falou, Chico, há 3 meses que ninguém dorme com essa criança. Qual médico que você nos aconselha para levá-la? Então o Chico aconselhou o médico e pediu que desse passe na criança. Mas após a reunião, quando nós estávamos a sós, ele disse assim, aquela criança me preocupou. O choro constante da criança. Então eu perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes o que estava acontecendo. E ele mostrou em tela mediúnica a vida passada dessa criança. Era uma moça muito bonita, que havia acabado de discutir com o namorado no portão. Entrou para o quarto do pai, pegou o revólver e deu um tiro no cérebro. Então ela voltou com câncer no cérebro para poder curar-se da lesão que ela provocou na região do cérebro, no perispírito. Não tem recurso. É o resgate. Então nós vemos aí. Anos atrás, se dizia que após a descoberta da cura do câncer, surgiria uma doença que graçaria em toda a humanidade, dizimando uma grande parte dos habitantes do planeta Terra. E nós estamos vivendo agora essa preocupação com a AIDS, uma doença realmente que está se alastrando por todo o mundo. E é uma doença recente, não é? Parece que não tem 3 ou 5 anos. Isso seria essa a doença já que há 20 anos atrás se referiam às comunicações espíritas, e essa doença se limitaria a esse problema de uma consequência da prática, vamos dizer, indisciplinada do sexo, ou seria de campo mais vasto? Interessante que há 2 semanas
Antes, nós estávamos em preparativos para virmos para Araraquara, quando o Mário Tiburcio nos disse: o Chico está estudando detalhadamente, profundamente a questão da AIDS e está convidando os espíritas para fazer um estudo. Porque o planeta, ele tem que evoluir, a humanidade tem que progredir. Então, além das calamidades naturais, como as erupções vulcânicas, os terremotos, os maremotos, as epidemias, realmente que acontecem na humanidade, surgem essas doenças inesperadas para corretivo ao abuso, ao desregramento do homem na sua animalidade, dos tóxicos ao sexo desequilibrado, animalizado, porque essa inversão de valores cria realmente uma doença, uma psicosfera doentia, patogênica em torno da Terra. Então essas doenças, elas têm uma função justamente terapêutica, de concitar o homem a uma renovação de comportamento, a uma renovação de conduta, a uma disciplina, porque não pode continuar essa conduta à revelia da justiça divina. Deus é infinitamente paciente. Então nós vemos que essa doença, ela tem justamente essa função de chamar a atenção da humanidade, não só dos nossos cientistas, porque de um lado ela exercita o homem a pesquisar, a progredir no campo da pesquisa, procurando um meio de erradicá-la, como também ela vem chamar a atenção de todos nós para que nós tenhamos mais cuidado na nossa vida moral, no nosso comportamento, para que nós nos disciplinemos ante os nossos impulsos eróticos. Então essa doença, ela vem como corretivo doloroso para dizer ao homem: não, nem mais um passo, tende cuidado, não brinqueis de viver. Então esta é a função. Por isso que nós vemos que o câncer, como a AIDS, são doenças que desafiam a ciência. Ela não é como a tuberculose, que hoje é perfeitamente sanável, e outras tantas epidemias que a medicina já conseguiu superar de há muito. Elas levam um tempo respeitável para encontrar uma terapêutica de solução, para que nesse período, nesse tempo, a espiritualidade faça essa faxina, essa limpeza da psicosfera do planeta, para que o homem se conscientize da grande transcendental responsabilidade de viver. Então ela tem essa função. Jerônimo, as pessoas que sofrem de problemas espirituais não se desenvolvem. O que aconteceria para elas? E se no caso delas não se desenvolverem, se elas se atrasam na sua evolução? Me parece que seria o seguinte: as pessoas que sofrem de problemas espirituais e que não se desenvolvem, talvez esse ponto, e que não se desenvolvem, o que aconteceria com elas? E no caso delas não se desenvolverem, se elas se atrasariam espiritualmente? Não sei se foi esse sentido também. É isso? Bom, Roberto. É engraçado que a gente vê que existe uma grande preocupação no meio espírita do desenvolvimento da mediunidade. Mas nós já tivemos oportunidade de ouvirmos o Chico falar desse assunto quando nós ainda nos reunimos lá no Grupo Espírita da Prece. E o Chico uma vez estava nos dizendo que no meio espírita há uma grande preocupação do desenvolvimento do mediúnico, mas o mais importante é o desenvolvimento do coração. Então não é importante se eu tenho problemas espirituais, se eu tenho visões ou se eu tenho o dom da psicografia ou da psicofonia, que eu as desenvolva ou que eu seja um médium, no sentido amplo da palavra mediunidade. O mais importante é ser médium de caridade,
porque é isso que está faltando. Há muitos médiuns psicógrafos e psicofônicos, mas raros são aqueles que são psicofônicos e psicógrafos, mas que são médiuns também de caridade. Porque é muito fácil nós desenvolvermos o campo mediúnico. Mais difícil mesmo é a gente desenvolver o campo moral, o campo da caridade. Então, nós sabemos que o Chico se preocupa muito com esse assunto. Não sei se você se recorda, Jerônimo, quando ele nos falou sobre isso. Fortalecendo ainda mais a resposta da Vanderlei, nós diríamos que realmente o Chico fez essa dissertação, que o trabalho é a única força de nos libertar, é a única solução para o nosso desenvolvimento geral das nossas faculdades. O trabalho, e quando se refere a trabalho, não é apenas o trabalho, como disse a Vanderleia, mediúnico em si, é o trabalho da assistência fraterna, descer a favela, fazer a sopa fraterna, costurar para as criancinhas os enxovais, curar a ferida de um doente, zelar da natureza, o trabalho genérico, esse trabalho que é a maior força terapêutica de equilíbrio do espírito. Porque se nós ficarmos apenas preocupados em desenvolver mediunidade, achando que nós vamos voltar à saúde perfeita, nós estamos enganados. Ninguém trabalha mais do que o Chico, ninguém está mais doente do que ele. Eu me lembro que o Chico nos falou que um prato de sopa oferecido a um enfermo, a uma pessoa carente, pode ser a chave que nós usamos para nos trancar aos ataques obsessivos. Então, veja como é importante, né, o nosso trabalho na assistência. Gê, não que seja essa pergunta assim que eu quero saber para uma necessidade, sei lá, minha, é apenas uma pergunta curiosa. Não que eu esteja preocupada com isso daí. Mas, como você falou aí do sexo, Gê, quer dizer, nós sabemos que a Terra, quando ela fosse já um planeta de regeneração, e nós sabemos que os espíritos precisam reencarnar, então como que vai ficar o sexo quando o planeta for um planeta de felicidade, disciplinado, de regeneração, de felicidade? Como que fica o sexo aí para os espíritos poderem reencarnar? Não, o uso do sexo é divino. O abuso, o desregramento, o desvio sexual é que cria essa calamidade moral. Quando nós estivermos vivendo um mundo de regeneração e de paz, onde a humanidade for realmente feliz, as forças do sexo estarão ainda em atividade, porém com aquele caráter de disciplina, não apenas em função do prazer, mas do dever. Então nós diríamos assim, que nós devemos colocar o sexo em função da vida e não a vida em função do sexo. Porque os próprios animais, considerados irracionais, eles só se acasalam em época do cio. Então por que nós vamos usar o sexo à revelia da moral, criando lesões dolorosas? Porque o sexo desviado de seus objetivos procriativos, dentro daquele espírito de disciplina e responsabilidade, ele é responsável pelos abortos criminosos, pelas catástrofes morais, pelo suicídio, pelo homicídio. Por quê? Porque cria lesões afetivas. Ali é o rapaz que desequilibra a jovem que acreditou nele. Após possuí-la, ele subtrai dessa responsabilidade, se subtrai dessa responsabilidade. O que vai ocorrer a essa moça quando ela não dispõe de maturidade, de estrutura? Ela vai para o suicídio. Se ela não for para o suicídio, para onde ela vai? Para o meretrício. Quem foi o responsável? Quem foi o algoz dessa jovem? Quem foi o culpado? Então nós vamos recordar André Luiz. Nosso lar
Ele teve a humildade de se confessar que, quando estudante de medicina, os pais sempre de muitas posses financeiras, ele andou flertando com a empregada da casa. Apesar dos conselhos da mãe, para que ele se acautelasse, ele transpôs o sinal vermelho da prudência e teve com a moça um relacionamento, sem nenhum comprometimento de ordem moral, porque ele não quis se responsabilizar por ela. Lógico, aqui foi apenas um momento de prazer, da descarga erótica. Resultado, a moça se desequilibrou para outros caminhos difíceis. André Luiz tornou-se médico, constituiu família, sobreveio a enfermidade, consequentemente a desencarnação. Após 8 anos de período umbralino, ele foi levado à instituição de nosso lar. E lá ele compreendeu que ele havia criado um destino terrível para aquela alma, da qual ele era o grande responsável. Tanto que ele não teve coragem de se identificar de começo. Ele permaneceu na incógnita, porque ela não podia vê-lo assim, de inopino. Era mistério que ela primeiro se fortalecesse ao ponto de perdoá-lo. Então nós vemos que aquilo que nós consideramos aqui biológico, natural, desinibição sexual, para o plano espiritual, é passível de uma censura muito grande. A lei está ali, porque evidentemente a lei disse assim: não façais aos outros o que não quereis ou queirais que os outros vos façam. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque de uma lesão dessa natureza pode resultar graves consequências. E nesse capítulo, diz o Emmanuel, ninguém pode tirar a primeira pedra. Todos nós somos espíritos altamente criminosos. Roger, complementando essa pergunta, você acha, então, que esse sexo indisciplinado, ele existe só aqui no planeta Terra? Evidentemente, há um provérbio popular que diz assim: da vida só se leva a vida que se leva. Não existe ditado mais filosófico, mais profundamente filosófico. O que é a morte do corpo? Um passo além da carne. O que é estar desencarnado? É estar consciente de si mesmo. Então a morte não altera, a não ser biologicamente, nada em nossa estrutura moral. O criminoso continua na faixa de espírito criminoso, até que se redima. O toxicômano vai continuar um toxicômano desencarnado até que se cure. O sexólatra vai continuar sendo um desequilibrado sexual até que se regenere. O avarento vai continuar avarento até que se transforme. Então, a morte não altera o nosso comportamento moral. Ela não opera milagres. Ninguém desencarna homem e sai santo na espiritualidade. Então, nós temos entre os espíritos regiões circunscritas especificamente do sexo. Nós temos no plano espiritual espíritos especificamente avarentos. Nós temos espíritos especificamente toxicômanos, cruéis verdugos da humanidade. Então, nessa promiscuidade espiritual, esses espíritos se usam uns aos outros. Eles se valem uns dos outros. E também eles pesam na economia moral do planeta, na economia mental dos homens, coparticipando dos nossos desejos. Às vezes, no ato sexual, assim, a revelia, pode estar conosco 2, 3 parceiros desencarnados participando desse ato sexual. Vocês vão ver isso no livro Missionários da Luz, quando aquele casal se preparava para um contato sexual, preparando a reencarnação de Segismundo. Ali estava presidido a alcova dela por espíritos superiores. Então André Luiz perguntou: e se ela não fosse um espírito preparado, que buscasse a oração e a vigilância,
como estaria, nesse momento, a sua privacidade? Falou, não haveria privacidade. O quarto da nossa irmã estaria invadido por espíritos inferiores que participariam desse ato como se fosse uma coisa pública. Então nós vemos que no plano espiritual há o crime para os criminosos, há os sexos para os desequilibrados desse campo. Existem os avarentos. Tudo quanto tem na Terra existe lá. Então, vamos compreender que morrer não é o suficiente. É preciso se preparar para desencarnar. Jerônimo, a pergunta é: o tempo passado no umbral é contado como tempo aqui na Terra? Claro que não. Primeiro que o espírito perde a noção de tempo. André Luiz teve 8 anos, para ele fazia um século. E aqui na Terra nós podemos ter uma ideia disto, como tudo é relativo. Um momento de dor, um momento de aflição, de tensão nervosa, o tempo parece não passar nunca. Vamos comparar. Meia hora de cadeira de dentista parece um século, mas meia hora numa praça florida tomando um sorvete é um segundo. Então, o espírito na espiritualidade, ele perde a noção do tempo, porque muito entre eles nem o sol vem, nem as belezas naturais eles apreciam. Eles estão tão enceguecidos nas trevas interiores que eles não têm a noção do belo. Então, 10 anos de umbral, eles acreditam que faz uma eternidade que eles estão sofrendo. E isso lhes constitui castigo, porque eles não vêem fim nos seus sofrimentos. Porque aqui na Terra nós sofremos tendo a visita de um amigo, uma melodia para os ouvidos, a bênção de uma palavra amiga, o colorido da paisagem, uma lição para a reflexão, ou um remédio amenizante. Mas no plano espiritual, na região umbralina, é como se fosse uma região de loucos, em que todos os desmemoriados gritassem de uma só vez. Quer dizer, ninguém conhece ninguém e ninguém tem noção de trégua para esse sofrimento. Jerônimo, por que irmãos se odeiam tanto? Irmãos consanguíneos, né? Por que, Leia? Eu acho que nós não devemos tomar essa pergunta numa generalidade, né? Existem casos de irmãos consanguíneos que se afinam, que se estimam. Mas nós podemos ver no orbe terreno que a maioria dos casos, num grupo familiar, há muitos laços de ódio e de crueldades. Há mais lutas no grupo familiar do que fora dele. Então, nós devemos buscar o passado, né? O que aconteceu no ontem para que um irmão consanguíneo, que vive sobre o mesmo teto, odeie a outro irmão? Nós não sabemos, né? Só Deus o sabe. Mas sempre nós devemos buscar o ontem, porque se hoje não aconteceu nenhum fato que fizesse com que eles se odiassem, então busquemos a resposta no ontem. Nós não sabemos o que aconteceu, quais os laços de débito existentes entre eles. Berlim, agora você quem está na Berlinda. Perguntam o jovem espírita com relação ao carnaval. Qual seria o procedimento adequado? Nós sempre pensamos, e isso eu aprendi com o Jerônimo, que o espírita não deve ser um antissocial, né? Deve participar de todos os meios sociáveis da vida em comum. Não é porque nós somos espíritas que nós devemos ser diferentes, né? Pessoas antissociais, pessoas antipáticas. Nós podemos participar, sim, do carnaval, quem gosta, né? Porque há espíritas que não suportam barulho e a presença do carnaval mesmo em si. Mas há aqueles que gostam. Então, a responsabilidade está na consciência de cada espírita. Nós podemos, sim, brincar do carnaval, mas com moderalidade, né? Com responsabilidade. Não abusando do carnaval, ou seja,
daqueles artifícios de lança-perfume, de abusos, de sexo mesmo. Então, por que não? O Jerônimo sempre diz que saber dançar é rezar com as pernas, né, Jerônimo? Nós podemos, sim, mas com responsabilidade. Aliás, tudo que o espírita faz deve ser com responsabilidade. Jerônimo, a pessoa de cor preta, ele escolhe a cor como prova? Evidentemente, ele tem que passar por essa provação para exercitar dentro dele a humildade. Porque os espíritos extremamente orgulhosos de ontem, eles voltam, às vezes, na epiderme escura para buscar os valores da humildade. Né? Então, nós não podemos dizer, porque nós não somos racistas, nós os espíritas, né? E não somos racistas até certo ponto, porque eu faço essa pergunta muito à Lu. Um dia eu perguntei à Lu, você permitiria que a Wanderleia casasse com um homem de cor? Ela engasgou outra vez, né? Quer dizer que, falou assim, eu permitiria se ela gostasse, mas a pessoa não deixa de dar uma engasgadinha no gogó, né? Será que permitiria mesmo? Sabe? Então nós sabemos perfeitamente que às vezes o cidadão de cor pode ser um espírito elevadíssimo também, que vem para dar lições de profunda humildade ao homem chamado branco, né? Porque enquanto o ser humano for analisado pela epiderme, mostra a nossa pobreza espiritual. Porque o valor de um homem não está no corpo, está no caráter, né? Na beleza da sua alma. Será que nós amaríamos menos Jesus se Jesus fosse negro? Será que nós amaríamos menos a Mãe Santíssima se ela fosse de cor? Quer dizer que nós sabemos perfeitamente que em casos assim são provações. Porque a Terra, na condição de planeta de provas e expiações, ainda tem muito preconceitos. A humanidade preconceituosa. E há uma rejeição instintiva ou natural contra a isto. Não vamos dizer apenas no exterior, no Brasil também. Né? Não deixe de causar espécie, suspense, quando a gente vê casos assim, né, acontecerem. Então nós vemos que para um planeta quanto a Terra, a epiderme escura ainda é motivo de grandes sofrimentos, de grande expiação. Jerônimo, só o espírito que escolhe a cor, ou somos nós mesmos que fazemos da cor um preconceito? Nós temos preconceito, vamos dizer, nós, em grande maioria, somos racistas, tá? Quando na espiritualidade, no balanço de nossas ações, quando nós pesamos na balança consciencial o nosso currículo na Terra, e que vemos que o nosso débito é grande, que superou de há muito o nosso crédito, então nós às vezes solicitamos determinadas medidas correcionais, provacionais ou expiatórias à providência divina, para ressarcirmos desses abusos. Quando o espírito não quer se submeter docilmente, então ele vem como expiação, lhe é imposto a expiação. Queira ou não, ele tem que vir. Gente, vamos pensar. Que Deus nos permita citar esse nome, não apenas como se ela fosse uma racista, apenas para... Ela vive hoje a glória do cinema. É uma artista muito famosa. Será que Elizabeth Taylor, desencarnando, ela aceitaria de bom grado voltar num corpo de cor para ser uma empregada doméstica? Lógico que não. Né? Então o Chico nos deu uma lição muito grande, a questão até da riqueza. Eles que o espírito vem bilionário, depois milionário, depois rico, depois remediado, depois mendigo.
Porque se ele sofrer uma mudança abrupta de escala, ele vai para o suicídio, um atrás do outro. Sabe? Então essas mudanças, elas são gradativas. Elas não podem ser abruptas, porque senão o espírito não aceitaria. O Chico visitou nas periferias de Beraba um mongoloide, um paraplégico. Ele era surdo, mudo, paralítico, cego, idiota. Então ele se compadeceu diante daquele quadro. Então o espírito de Emmanuel disse para ele: Chico, você está diante de um espírito que já se matou 11 vezes. Então a única medida que a espiritualidade teve para com ele é colocá-lo nessa camisa de força. Cego, surdo, mudo, paralítico, idiota, para ele não pensar em suicídio. Esse espírito rejeita a vida. Ele não gosta da vida. Sabe? Então nós vemos as dificuldades que nós temos no mundo espiritual para determinadas medidas correcionais, como o caso dos acidentes, por exemplo. Uma pessoa deixar um corpo numa queda de avião, no impacto automobilístico no asfalto. Esses espíritos são preparados para isso. Porque não é fácil deixar o corpo no vigor da saúde, das emoções, das ilusões. Muitos espíritos têm muita dificuldade de aceitar a perda do envoltório material. Então eles são preparados para isso, para que eles possam aceitarem esse tipo de perda. Então, se tratando da cor, nós vemos que é uma mudança social, psicológica e emocional muito grande. Muito grande. Por quê? Por causa da natureza da Terra. Porque nós tivéssemos um planeta já regenerado? Não. Quem gosta da cor vermelha? Vamos pensar na natureza. Como seria triste a natureza se todas as flores fossem brancas? Quem é que não ama uma flor vermelha? Uma flor branca? E de outros matizes. A diversidade é que traz a beleza do conjunto, da harmonia. Né? Então nós teríamos também de ver por esse prisma a beleza da humanidade por essa diversidade. Mas ainda não, nós ainda vemos essas aparentes anomalias como se fosse uma punição. Né? Não é gente, né? Nós costumamos dizer no pensamento, que é isto? Né? É outro mundo, é outra escala de valores. Então, isso ocorre apenas num planeta como a Terra. Jerônimo, nós ouvimos... A ciência nos explica de outra forma o surgimento da raça humana, da raça negra, né? Como que o Espiritismo vê isso? A raça negra. Como que ele explica o aparecimento da raça negra? Nós não sabemos disso pela própria ciência, né? Essa necessidade toda, geográfica, climatérica, tudo explicando essas diversidades das raças. Mas mesmo na diversidade das raças, não deixa de ser uma aprovação. Não deixa de constituir uma aprovação para o espírito, né? Porque vocês leem na história e veem esse fato dia a dia, que apesar de ser isso, uma mudança talvez do clima, do condicionamento do clima, em que esses espíritos renasceram, não deixa de constituir, do ponto de vista moral, uma aprovação. Porque se não fosse uma aprovação, não haveria essa briga de racismo. Né? Jerônimo, uma ocasião, nós recebemos uma orientação de que quando nós conseguíssemos, pelo nosso exemplo, transformarmos o obsessor ou o espírito que, por um crédito na espiritualidade, ele tem o direito de nos perseguir. Quando ele se transforma e se afasta desse processo de perseguição e de obsessão, que automaticamente é encaminhado um outro espírito para exercer esse mesmo papel de nos tentarmos, né? De tentar criar obstáculos à nossa evolução. Então eu pergunto, tem fundamento essa colocação? É como se ele avisasse aos companheiros que realmente podia se aproximar de nós porque éramos pessoas vamos dizer, de peso e que daríamos um exemplo para que eles se transformassem.
Nós vemos numa lição de Hilário Silva, da perseguição tenaz de um espírito irredutível, cristalizado no ódio, que perseguia implacavelmente, sem compaixão, uma família. E o único meio e solução que o casal teve é de recebê-lo como filho, né? Transformar o obsessor em filho, quando o casal tem essas condições ainda de fazê-lo, né? É de transformar o obsessor, dar a ele a condição de reencarnar dentro do seio familiar. Mas nós sabemos que quando um espírito se regenera, consegue nos perdoar, e que outros vêm substituí-lo na perseguição, nós devemos continuar trabalhando e orando por eles. Porque enquanto nós tivermos as imperfeições que nos são próprias, nós vamos ter sempre aqueles que nos persigam.